Falo também sobre mais um chapéu que o Vasco pode levar de clube rival. Eliminações do Cruz Maltino e do Bahia aumentam a lista de decepções brasileiras na Sul-Americana. Para completar, quero falar também se Puma Rodrigues pode virar reforço do São Paulo. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já o Vasco da Gama conseguiu reverter aquele transfer ban que o impedia de registrar jogadores. Houve uma aceitação da FIFA em relação a um pedido do Vasco e o Vasco vai estar habilitado para, por exemplo, colocar em campo o Thiago Mendes. Vale a lembrança de que esse transfer ban havia sido imposto ao Vasco por conta da compra não paga de esforço. Preciso responder agora se Puma Rodrigues, lateral direito uruguaio de 28 anos de idade, pode virar reforço do São Paulo. O jogador está negociando a rescisão do seu contrato com o Vasco, completamente fora dos planos do técnico Fernando Diniz nas 3 partidas pós-Copa do Mundo. Foi reserva em 2 contra Botafogo e Del Valle e nem sequer foi relacionado para a partida contra o Grêmio. Tem contrato até dezembro, precisa jogar para voltar a ser convocado para a seleção uruguaia. Até por isso, o Vasco e o Puma tentam chegar a um acordo. O nome do atleta foi oferecido ao São Paulo, até porque o tricolor busca um lateral direito. A informação que eu obtive é de que o São Paulo não se animou com a ideia, mesmo lembrando que o Puma tem apenas 5 partidas no Campeonato Brasileiro, o que permite a ele se mudar para outro clube da Série A. Só para completar, a situação do Puma é tão ruim no Vasco que o Paulinho, que estava sendo negociado por empréstimo com Volta Redonda, o negócio foi cancelado. Saideira sobre o São Paulo. Importante lembrar você e também os dirigentes do Tricolor que o São Paulo hoje já conta com 9 estrangeiros. O limite é justamente de 9 por partida, embora um só volte em 2026. Eu me refiro a Jonathan Calleri. Hora de falar sobre o fiasco dos clubes brasileiros na Sul-Americana de 2025. A gente pode ter uma fase de oitavas de final com apenas um representante. O único time garantido é o Fluminense. Nesta terça-feira, Vasco e Bahia foram eliminados. O Vasco, que havia tomado 4-0 do Independente Del Valle fora, ficou no 1-1 dentro de casa. Já o Bahia, que havia empatado com a América de Cali em 0-0 em casa, perdeu para o clube colombiano como visitante por 2-0. Vasco e Bahia se juntam aos já eliminados Vitória, Corinthians e Cruzeiro, que caíram na fase de grupos da Sul-Americana. Nessa quarta-feira, o Grêmio tenta remontar uma derrota por 2-0 contra o Alianza Lima no Peru, jogo da volta na casa gremista. Na quinta-feira, a gente deve ter o segundo representante brasileiro nas oitavas. Imagino que o Atlético Mineiro vá eliminar o Atlético Bucaramanga, até porque na Colômbia já venceu por 1-0. Então, o normal é que a gente tenha Fluminense e Atlético Mineiro na fase de oitavas de final. Fui fazer um levantamento para entender quantos brasileiros participaram dessa fase em anos anteriores. Foram 5 brasileiros em 2024 e em 2022, 7 brasileiros em 2023, 4 brasileiros em 2021, ano que tivemos uma final apenas com times brasileiros, e o pior número nessa história mais recente foi de 2020, quando apenas Bahia e Vasco eram representantes nacionais na fase de oitavas de final. Preciso falar agora sobre a chance de o Vasco tomar mais um chapéu, agora de um rival do Rio de Janeiro. Nos últimos dias, o Vasco tinha negociações avançadas com o Cabadeiro, atacante paraguaio do Nacional, também do Paraguai. Pois bem, o atleta virou reforço do Santos. No mais novo caso de risco de chapéu, atende pelo nome de Alan Saldívia. Esse cara é zagueiro, 23 anos de idade, uruguaio e pertence ao Colo-Colo. O Vasco gostou das condições do negócio e especialmente da forma como o atleta tem se comportado, mas faltou o acordo financeiro com o Colo-Colo. E foi aí que o Botafogo entrou na parada, inclusive mandando um representante para assistir ao atleta em ação numa partida recente do campeonato chileno. Essa partida aconteceu no dia 12. A ESPN do Chile foi quem informou sobre a disputa entre os clubes brasileiros relacionada a Saldívia. Na atual temporada, 26 jogos e 1 assistência, titular absoluto por lá, havia sido contratado em 2021 do Montevideo City, numa operação de 440 mil euros. Hora de informação curiosa, quero contar que Dele Alli, atacante inglês que já fez sucesso com a camisa do Tottenham, tem sido oferecido para clubes brasileiros. Sugestão dos últimos dias e vários times da Série A receberam essa sugestão, entre eles o Grêmio. O grande problema é que o Dele Alli pede bastante dinheiro para se mudar para o Brasil e seus últimos desempenhos nos clubes mais recentes
são péssimos. O atleta, por exemplo, defende o Como da Itália, onde jogou apenas uma única vez na temporada passada. Pelo Besiktas, seu clube anterior, 15 partidas e 3 gols, muitos problemas, extracampo, lesões e muito mais, num pacote extremamente alto. Você pode estar se perguntando sobre a idade do Dele Alli, 29 anos, a pergunta que eu deixo. Caberia no seu clube do coração em qual condição? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa, beleza? Sobre Saldívia, procurei aqui nas redes sociais. 2 gigantes do Brasil seguem os passos de Alan Saldívia, informação que veio do Chile. Colo-Colo sabe do interesse do Vasco da Gama e do Botafogo pelo zagueiro, tá? Confesso que eu não conheço esse zagueiro, que é uruguaio e pertence ao Colo-Colo. Quero falar agora sobre o Santos dando um chapéu no Vasco da Gama por um atacante paraguaio. Gustavo Cabadeiro, 23 anos de idade, pertence ao Nacional do Paraguai e tinha negociações avançadas com o Vasco. Santos superou a proposta e espera pelo jogador nas próximas horas, ainda nesta segunda-feira, para a realização de exames médicos. Operação fechada pelo Santos é de compra, e o próprio Marcelo Teixeira, em entrevista na noite deste domingo, confirmou o acerto em relação ao negócio. Esse atacante de lado de campo vem sendo muito bem avaliado no futebol paraguaio, pertence ao Nacional, salário na casa dos R$100 mil por mês. A ideia do Vasco nas tratativas com o Nacional era de contratá-lo por empréstimo de 2 milhões e 200 mil e tendo uma opção de compra de 12 milhões e 200 mil. Não tive acesso aos números do negócio do Santos, que dá para cravar que será uma compra. Jogador que na atual temporada soma 24 jogos com 10 gols e uma assistência. Só para completar sobre o Peixe, Santos voltou para a zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro depois das vitórias do Internacional e do Vitória nesse domingo. Preciso contar uma informação exclusiva sobre o Vasco. Felipe Maestro anda chateado com sua situação no Cruz Maltino. Até um tempo atrás, antes da contratação do Fernando Diniz, o Felipe tinha enormes poderes no departamento de futebol. Cuidava da base, mas também e principalmente do futebol profissional. Todas as contratações partiam de indicação dele. Marcelo Santana, ou então o diretor executivo de futebol, só era um negociador, mas quem escolhia os atletas que seriam contratados pelo Vasco era o Felipe Maestro. Essa situação começa a mudar com a queda do Marcelo Santana e se torna radicalmente contrária com a chegada do Fernando Diniz. Nesse momento, o Felipe segue como diretor técnico, mas cuidando da transição entre base e profissional. Ele não palpita e tem bem poucos poderes no time de cima. Para completar, o Felipe também muito irritado com uma série de críticas em relação à presença do seu filho na base, o Lucas Loureiro, jogador de 20 anos. Felipe pediu a rescisão do contrato desse atleta e o levou para o Estrela Amadora de Portugal. É só importante registrar que Felipe e Pedrinho têm uma amizade de longa data, mas, a julgar pelos últimos acontecimentos, dá para dizer que houve um distanciamento entre as partes. O Carlos José, Vascão vai cair. Cara, a volta do pós-Copa do Mundo de Clubes é traumática, né? O Vasco que estava super bem antes, metendo um 3-1, jogando o fino da bola contra o São Paulo, tomou 4-0 do Independente Del Valle, tomou 2-0, são, quer ver, 6, fazendo as contas de quantos gols o Vasco sofreu desde que voltou. Peraí, só para não dar informação errada. Ó, o Vasco nesse momento aparece em 16º, é a primeira posição fora da zona, tá? O Santos voltou para a zona do rebaixamento, 14 pontos, o Vasco também tem 14, mas está fora da zona de rebaixamento. O Vasco desde a volta da Copa do Mundo de Clubes. 2-0 para o Botafogo, 4-0 para o Del Valle e o empate 1-1 contra o Grêmio dentro de casa, resultado bem ruim. Informação importante para vocês, hein? Para os vascaínos. Informação importante para os vascaínos, só estou lendo aqui direitinho. Felipe Maestro está insatisfeito no cargo dele no Vasco, tá? Ele desceu de cargo, como vocês sabem, e não opina mais no time, desde a chegada do Fernando Diniz. Filho do Felipe também já não está mais na base do Vasco. Tirou o filho dele do Vasco, fica mais na base do que no profissional. Ofereceram esse treinador. Enfim, então assim, a notícia, depois até vou pegar mais detalhes para a gente falar no vídeo de amanhã, é que o Felipe Maestro está insatisfeito
no cargo, tá? Então é isso. Tô tentando aqui responder as perguntas e... Tá aí, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, notícias exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. Chega aqui, dá aquela moral pra gente, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube brasileiro combinado. Um grande abraço para você, segue pra mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos, fui.